Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nós estamos aqui de segunda a sexta para poder trazer para você sempre o ensinamento da palavra de Deus de uma maneira aqui bem devocional, bem suave, mas com consistência bíblica. E você que porventura está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento que nós franqueamos esta oportunidade para você clicar no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, comentar e de compartilhar. Olha, nesse mês de março nós estamos estudando sobre a temática organização. Você que tem acompanhado aqui tem percebido que são instruções que às vezes você não tinha muita noção e que faz toda a diferença na sua vida. Eu diria para você que são ensinamentos primordiais para que Deus venha agir. E você já descobriu que Deus ele é um Deus de ordem e não um Deus de desordem. Deus ele trabalha através da sua criação, da organização e das devidas coisas nos seus lugares. Isso é muito importante a gente entender. E hoje eu quero começar aqui a raciocinar sobre a vida de um personagem e aí, na verdade, olhar mais sobre o viés do ministério dele e sobre algumas coisas que aconteceram. E eu vou pensar um fato da Bíblia Sagrada que envolve a vida de Moisés. Moisés foi um grande líder. E aí você deve estar perguntando, talvez, Moisés é um grande líder, mas, pastor, eu não lidero nada. Aí eu digo para você, você precisa liderar a sua própria vida. Você precisa liderar a sua própria vida e liderar sobre as tarefas que você está constituído. Então imagine aí o que você faz na sua vida, imagine os ofícios que você desempenha e agora você tem que pensar o seguinte, eu preciso liderar sobre essas coisas, porque senão a minha vida vai ficar uma verdadeira desordem. E hoje eu quero tratar sobre um assunto aqui dentro dessa temática organização, que é o esgotamento por falta de organização. Quando falta a organização, se instala em nossas vidas um estado de sufocamento, de ansiedade, uma estafa, como muitas pessoas falam. Então esse estado que nós damos causa por conta da desorganização, ele gera problemas, inclusive psicossomáticos. E será se Moisés teve algum período de esgotamento no seu ministério? Teve sim. Abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 18 de Êxodo, Êxodo capítulo 18, eu vou pegar aqui um trecho onde Jetro, o sogro de Moisés, ele vai trazer uma instrução para Moisés. Jetro aqui representa alguém com uma dinâmica de maior experiência e também de alguém que olha por fora a vida de Moisés. Não dentro de uma perspectiva individualizada, mas também no contexto em que Moisés está inserido. Então aqui existe uma perspectiva de que Jetro ele vai observar as coisas que Moisés estava fazendo. Aqui basicamente a conjectura que eu uso aqui é do ofício de Moisés com a tua vida. O ofício de Moisés aqui, dentre as coisas que Moisés fazia, ele trabalhava julgando as causas do povo. O povo apresentava causas para ele e ele tinha ali que julgar, ele tinha que decidir, ele tinha que orientar, ele tinha que dar direção. Aí Jetro ele faz uma pergunta para Moisés. Eu estou aqui ainda só fazendo uma ilustração do que o texto fala e daí a pouco eu vou te mencionar aqui o versículo do capítulo 18. Aí Jetro olha para aquilo tudo e fala assim, Moisés, o que você está fazendo? Porque só você se assenta para poder julgar as causas do povo. Você fica desde o dia, aí quando o dia amanhece, desde a manhã até a tarde, até a noite, fazendo com que as causas do povo sejam julgadas somente por você. O que aconteceu aqui?
a falta de perspectiva de organização de Moisés, ou do entendimento de como executar essas tarefas, fez com que Moisés abarcasse tudo para ele. Olha aí, a desorganização começa a acontecer assim. Você perde a noção do todo, abarca algumas coisas relacionadas à tua vida e que às vezes você poderia delegar, e hoje eu não vou tratar sobre isso, mas eu quero tratar sobre a causa aqui do esgotamento de Moisés, que é o fato de que acumular funções que não necessariamente precisavam ser feitas por você. E aqui Moisés ele fez isso. E aí, quando Jetro faz esse questionamento para Moisés, Moisés, eu estou olhando aqui a situação e você fica direto julgando as causas do povo. Aí o versículo 15 é interessante. Olha o que Moisés fala. Êxodo 18, versículo de número 15. Aí Moisés ele vai dar aqui uma resposta para Jetro. Ele fala assim: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes. E ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Olha só. Então Moisés aqui, ele recebe todas as vezes que alguém, aqui a Bíblia fala assim, todas as vezes que alguém tem alguma demanda, tem alguma questão, essas pessoas trazem para Moisés. Agora imagina, milhares de pessoas ali dentro dessa jornada do povo no deserto, e aí Moisés ele tem que receber todas as demandas. Então, recebimento de todas as demandas. Isso fala sobre o quê? Acúmulo de função, acúmulo de tarefas, e isso vai causar um problema muito grande. E ele fala, eu decido entre as partes. Então ele está trabalhando julgando, ele está trabalhando ensinando, porque eles ensinam os decretos e as leis de Deus. Eu digo até aqui que quando a gente só trabalha, né, porque eu entendo que esse trabalho aqui de Moisés, ele tem uma similaridade muito com o ministério pastoral, aquilo que diz respeito à orientação, às vezes a atividade do aconselhamento. E eu digo sempre, uma igreja que trabalha bastante o ensino, um líder que trabalha bastante o ensino, ele vai ter uma menor demanda em relação ao aconselhamento. Então Moisés aqui, ele primeiro recebe a demanda, depois ele ensina os decretos de Deus. É óbvio que Moisés aqui ele trabalhava a instrução também, mas eu vejo aqui nessa ordem que há uma inversão. Talvez o trabalhar do ensino constante para o maior número de pessoas vai fazer com que gere menor demanda naquilo que é tratado individualmente. Interessante isso, né? Então veja que isso tem a ver com organização. Organização de demanda, organização do relacionamento e organização do que nós transmitimos, do que nós colocamos como ênfase de ensino. E aqui veja a sequência. Então ele fala que ensina ali os decretos, que as demandas são trazidas, versículo 17. Aí Jetro vai responder Moisés: o que você está fazendo, Moisés, não é bom. O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então hoje, aqui, eu quero ficar até aqui para falar para você o seguinte: você precisa organizar a sua vida em relação ao que você faz. Você precisa organizar a sua vida em relação ao que você faz. Por quê? Tem coisas na sua vida que não é para você fazer sozinho. E hoje, se eu pudesse frisar uma única coisa aqui para você, eu iria frisar isso. Tem coisas na sua vida que você não pode fazer sozinho. Tem um líder aqui no Brasil, ele usa bastante essa frase, e eu já vi isso em alguns livros. Ele fala assim, não é possível fazer algo grande sozinho. Se é grande, não foi feito sozinho. Então, qual a ideia aqui? Você quer construir grandes coisas na sua vida? Comece organizando aquilo que você faz. Comece organizando aquilo que você faz. O que você faz geralmente tem um objetivo. E às vezes não é um objetivo tão pragmático. Aquilo tem a ver com uma construção, tem a ver com um crescimento. Então organize isso. Organize a estrutura daquilo que você faz, daquilo que você desenvolve. Pensa bem nisso, estrutura. Então cada coisa tem um devido lugar
nos ofícios que você desempenha. Então você precisa organizar isso para que você entenda e compreenda que isso que você faz não pode ser feito sozinho. Tem muitas coisas que ela é indelegável, você não tem como repassar para ninguém fazer. Mas existem muitas outras que você pode delegar. Eu procuro sempre analisar a minha vida e ver aquilo que eu posso delegar, para que outra pessoa às vezes possa fazer até com mais excelência do que eu faço. Porque às vezes eu estou acumulando coisas para mim e aí eu desorganizo a minha vida por conta de não delegar alguma coisa. Dê a possibilidade de participação de outras pessoas naquilo que você faz. Eu não sei, talvez você pode ser até um profissional liberal e você falar assim, eu trabalho de maneira liberal, não estou vinculado a ninguém, eu vou fazer tudo sozinho. Eu entendo que você pode ter até essas características, mas talvez você não vai chegar num lugar tão excelente quanto você poderia se você delegasse algo. Essa semana, eu tive uma situação interessante em casa, e aí minha esposa até falou alguma coisa. Ela falou assim, se eu fosse de tal profissão, eu ia fazer isso aí tudo sozinho. Aí, até pensando, até pensando na questão relacionada ao financeiro. E aí eu falei, pois bem, eu diria que se você fosse fazer isso tudo sozinho, você não daria conta, o nível de ganho seria menor porque você não ia conseguir desenvolver tantas tarefas e você não teria um somatório, tanto a qualidade do que você faz, quanto a quantidade do que é possível fazer quando você delega alguma coisa, quando você faz com que outras pessoas participem. O ser humano, por si só, é um ser de interação social e de outras áreas também da vida dele, inclusive no fator profissional. Então você precisa organizar isso, organizar essa estrutura do que você faz. E aí, amanhã eu quero dar continuidade nisso daqui, para você entender como organizar essa estrutura. Hoje você começou a entender e amanhã a gente vai dar sequência para você entender como que funciona essa estrutura. Hoje o ensinamento é esse. Veja o que você está fazendo e veja se isso precisa de fato ser feito sozinho. Porque se você estiver trabalhando sozinho, você não vai fazer grandes coisas. Tenha certeza disso. Não vai fazer grandes coisas. Deus ele age na interação. É por isso que desde a criação do homem, o homem interagiu em funcionalidade com a criação, para que Deus mostre que nada é feito sozinho. Nada é feito sozinho. Adão, ainda que quando inserido no Éden, ele fazia algumas coisas com a cooperação de quem? Do próprio Deus. Porque Deus deu direção, deu funcionalidade, deu tarefas, e aí coube a Adão obedecer. E depois a sequência da humanidade é uma sequência de relação, de obediência e de funcionalidades diferentes em delegação. Então amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Eu espero que você tenha recebido de Deus a porção daquilo que Ele queria te instruir nesse dia. Por isso eu desejo para você um dia abençoado, rico e abundante da presença de Deus. Um forte abraço para você, parabéns porque você está aqui acordando para o propósito e amanhã nos vemos, querendo Deus. Deus abençoe.